Corga, nós temos uma convidada para falar do Maio Roxo. Por favor, faça as honras da casa. Hoje a gente recebe novamente aqui no Multiverso, porque ela já esteve aqui em dezembro para falar sobre essa questão, a Marina Amboni. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada por ceder o espaço novamente. Estamos aqui para falar do Maio Roxo, um mês muito importante para as pessoas portadoras de doenças inflamatórias intestinais, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Sim, é importante esse tipo de entrevista, eu sempre destaco aqui, ele também fala, porque eu sempre dou meu relato, tipos de entrevista como essa salvaram minha vida e salvaram mesmo, porque se a gente em determinado momento da vida não começa a cuidar, né, de um problema que você tem, que você não sabe, né, isso daqui a pouco pode ocasionar algo que não tem mais volta, né? Como é que vamos falar um pouquinho da campanha, depois eu queria que você falasse um pouco mais da doença, né? O que vocês fazem nessa campanha? Você que é vice-presidente da Associação de Pessoas com Doença Inflamatória Intestinal de Santa Catarina. Então, a campanha do Maio Roxo, ela é mundial. A data que é a data da conscientização a gente faz no dia 19 de maio, né? Nesse mês de maio a gente promove ações como iluminações em locais públicos, palestras. Aqui em Criciúma íamos fazer um piquenique agora no final de semana, agora no sábado. Infelizmente a gente teve que cancelar devido ao tempo, né? E aí em breve a gente vai divulgar uma nova data. A gente vai ter um passeio ciclístico em Joinville no domingo. Tivemos panfletagens em Florianópolis na semana passada. A gente já fez lives. Temos as associações brasileiras, DEI Brasil e a ABCD, que promovem lives com médicos, nutricionistas, psicólogos, parceiros, pacientes, para tentar ajudar a conscientizar, explicar como é que funciona a doença, como é que os pacientes reagem, quais são os principais sintomas, as medicações que existem, ou simplesmente só para conversar, para o paciente ter alguém ali para ele conversar, desabafar, que muitas vezes parentes próximos, amigos não entendem, acham que a pessoa acaba, é frescura, é coisa da tua cabeça. Então, essa forma do Maio Roxo é uma forma de a gente encontrar as pessoas além do virtual. Pós-pandemia, principalmente, a gente agora voltou a fazer o presencial, né? Então, encontrar os pacientes, conversar, ter aquele calor humano, para a gente trocar figurinhas, informações, aquilo que pode ajudar e ter um dia especial, assim. Então, acontecem ações no Brasil todo, com as associações de todos os estados, e mundial também em países que também trabalham essa questão das associações, eles também fazem ações. No que diz respeito à relevância, a números, como é que estão posicionados, né, as pessoas portadoras dessa doença no país ou aqui na nossa região? Então, a gente não tem um número exato, claro, desses pacientes que têm a doença, enfim. Em Criciúma, que nós temos um grupo de WhatsApp, a gente tem pelo menos uns 110 pacientes no nosso grupo de WhatsApp em Criciúma. Claro que provavelmente devem existir mais pacientes, né? Em Santa Catarina, no nosso site, a gente sempre pede um cadastro para a gente ter uma relação. Se eu não me engano, hoje a gente está com uns 400 pacientes cadastrados. Então, os números aumentam, eles vêm crescendo. Muitos também não acabam fazendo o cadastro, a gente acaba não sabendo por ter vergonha, eles não se sentem à vontade, né? Mas números exatos eu não sei te passar no momento. Sim. O que é a doença de Crohn e a retocolite? Então, a doença de Crohn, ela é uma doença que ela pode afetar da boca ao ânus. Ela afeta pedaços do intestino, né? E pode ter úlceras, tipo umas aftas no meio do caminho do trato gastrointestinal. E a retocolite, ela afeta mais o reto em camadas diretas, assim, né? Sem ser em partes. Normalmente, assim, quando os médicos explicam, a retocolite, às vezes, fazendo uma cirurgia, tirando aquele pedaço inflamado, o paciente consegue ter uma vida uma qualidade de vida bem normal, assim, né? Mas não é uma cura. A gente sempre fala em remissão, porque nenhuma das duas doenças tem cura, né? Pois eu ia perguntar, elas têm cura? Não, elas não têm cura, são doenças autoimunes. Elas têm tratamento, todas as duas têm tratamento, formas de medicamentos bem parecidos. Todas elas podem chegar à remissão, claro que vai depender de todos os pacientes, do tratamento que ela faz, da vida que ela leva, de como é o dia a dia dela, como está a cabeça dela também, tudo influencia a alimentação. Então, a gente chega num período que a gente fala em remissão, que é quando a doença ela não está ativa. Né, que a gente não tem os principais sintomas da doença, e os nossos exames que a gente faz com frequência ali, eles estão bem dentro do padrão que é pedido dos exames, né? Quais são as causas?
Não tem uma causa específica. Não é um alimento que você come Não. e que vai ocasionar. Não tem causa. Não tem causa, assim. Alguns estudos dizem que pode ser hereditário, outros dizem que a má alimentação, não aquela alimentação que a gente está comendo hoje, mas aquela que a gente comeu lá no passado, de fast foods, alimentos industrializados, embutidos, enlatados, e o estresse do mundo de hoje, aquela vida corrida, tudo pode contribuir para desenvolver a doença. Não tem a ver com a genética? Alguns casos, sim. Mas não todos. Eu sigo no Instagram, por exemplo, 2 irmãs gêmeas que elas têm. E as duas tiveram formas de sintomas diferentes, tudo diferente. Uma levou meses para diagnosticar e a outra levou anos. Sim. Então, não tem um padrão, assim. É muito diferente. Sim. E os sintomas? Então, os principais sintomas são diarreia, alguns casos de constipação, sangue nas fezes, né? Evacuação frequente, fístulas, fissuras, alguns casos de... algumas pessoas não desenvolvem esses sintomas, mas desenvolvem as manifestações extraintestinais que a gente fala, que é como uveíte, uma doença no olho, doença reumática, assim, dor nas articulações, doença de pele, como... um piodermo, que seria um exemplo, um furúnculo, né? Que tu pode começar a desenvolver na pele por a tua imunidade estar baixa. Então, algumas pessoas se manifestam de outras formas, que daí, conforme tu vai no médico, ele vai avaliando os sintomas, né? É difícil, viu? Ela falando ali é muito parecido com o caminho do celíaco, né? Por exemplo, eu sou celíaca, né? Descobri há mais ou menos uns 8 anos, 7, agora não me lembro, né? E por ser uma doença autoimune, os sintomas, eles variam. São 300 sintomas, mais ou menos, né? Se você for ler, na verdade, qualquer tipo de doença. Se você tá com as portas abertas, né? O intestino inflamado, ele abre as portas para doenças. Sim. Né? E você estando inflamado, você fica doente daqui a pouco, né? E se você não cuidar. Então, eu vejo que é muito parecido, assim, né? Por exemplo, onde a síndrome do intestino irritável também entra nisso? Não, a síndrome do intestino irritável, ela não entra nas doenças inflamatórias intestinais. E por que o celíaco também não entra? Então... Seria uma, né? Porque nós temos o maio verde também agora, sim, né? Que seria... Às vezes a gente conversa com o pessoal dos celíacos aqui de Criciúma também, pra juntar. Até... eu lembrei disso quando eu fui fazer aqui, mas já tinha passado as datas e aí não deu pra... Sim, acabou passando entrar em contato, mas é bem parecido. Eles consideram as doenças inflamatórias intestinais só a retocolite e a doença de Crohn. A do intestino irritável, ela não entra porque ela é meio que passageira. É um momento inflamatório do intestino, mas que... Tem cura. Tem cura, tu vai ali, trata e ela vai... Tu faz alimentação saudável, ela vai passar. Tanto o celíaco quanto o pessoal que é intolerante à lactose também, eles têm, é como se fosse, não é uma, alguns são alergia alimentar, coisa, mas até onde eu entendo, eles não entram porque o intestino, ele não é bem só o intestino ali que envolve só o intestino, né? Ele envolve a parte também do gastro ali, intestino. Entendi. E aí ele não acaba não entrando nessa parte das doenças inflamatórias, né? Sim. Bom, olha só, nós temos um recado pra você. Opa. A Maressa Matos. Ai, minha amiga. Orgulho dessa amiga Marina, uma guerreira que não mede esforços pra ajudar quem precisa, né? Tem uma pergunta também, né? Agora perguntando sobre questão de alimentação, né? O Van, né? O Van é um querido, ele adora participar das nossas entrevistas. Ele pergunta se a carne vermelha é um vilão para o intestino, né? No caso da nossa convidada, a Marina, né? Ela não é especialista, né? Ela trabalha na área de RH, mas eu acho que por vivência, né? Ela pode responder na sua experiência de vida, né? Então, conversei já com diversas nutricionistas, né, nesse meu caminho da doença desde 2015. Assim, não existe uma regra na alimentação. É uma coisa que a gente vai, claro, junto com principalmente quem precisa. Tem gente que perde um peso muito fácil, então precisa de acompanhamento de nutricionista. Então, é uma coisa que a gente vai fazendo come
e ver se vai fazer bem ou não, porque a gente acaba descobrindo, conhecendo o nosso corpo muito bem, né? Sim. Mas assim, carne vermelha, pra mim, ela nunca me fez mal. Mas claro que eu não como uma carne viva, né? Eu como ela ali assada, no ponto, ela não tá crua, né? Então, evitar alguns alimentos crus ajuda muito, porque eles são de difícil digestão, alimentos verdes, no meu caso, por exemplo, como alface, ela também não me faz bem, por mais que ela seja muito bem lavada, muito bem limpa, ela, pra mim, é um alimento que não Você não que é faz portadora, você que tem a doença, acaba tendo que se conhecer, saber. Isso. Comeu-se, daí você acaba evitando? Exatamente. Ou é apenas um momento? Não, naquele dia o alface não me entrou, mas no outro dia entra. Não, eu evito mesmo, assim. Por exemplo, eu gosto muito de amendoim, coisas que contêm amendoim, caju, paçoca. Não pode? Não posso, porque o amendoim me faz mal. Mas quando eu como, eu já sei que provavelmente eu vou ter algo um dia depois, 2 referentes àquilo que eu comi. Eu já sei, eu tô ciente disso. Sim. Então, quando eu como, eu tento me controlar, assim, pra comer só umzinho, pra passar aquela vontade ali, um cajuzinho numa festa, né? Porque, claro, que tudo que é exagero, a gente também não vai fazer bem pra ninguém, pra né? todo mundo, pra quem tem doença ou não. Exatamente. Então, assim, aqueles alimentos que eu não posso comer, mas eu gosto, quando estão disponíveis, eu tento comer 1, 2, assim, só pra matar a vontade. Sim. Agora, Marina, como é que é o seu dia a dia, assim, né? Já notamos que você cuida bastante da alimentação, né? Mas quem é portador, por exemplo, da doença de Crohn, vai muito ao banheiro, tem que se cuidar? Então, paciente por paciente, mas a maioria vai bastante ao banheiro. Muitos têm aquela vontade de ir e tem que ir, não pode ficar esperando. Quem me conhece sabe que quando eu tô assim, correndo em direção ao banheiro, então nem pra falar comigo, porque eu preciso ir. Eu tenho uma rotina de manhã cedo, assim, aí tudo que, claro, eu comi no dia anterior, se eu me passei em alguma coisa, eu vou sentir no dia seguinte, né? Então, aí eu já sei que quando eu tô indo muito no banheiro é porque eu me passei. Mas eu tenho uma rotina ali de manhã cedo eu vou bastante ao banheiro, no meu caso, passo o dia bem e às vezes à noite, né? O meu problema é mais à noite, eu relaxar e ali eu tô relaxada. E aí, às vezes, eu vou com mais frequência. Mas a maioria vai bastante no banheiro. Algum caso ou outro que é de constipação, que evita, né? Que daí eles também relatam o caso de eu sinto muita dor porque eu vou menos ao banheiro. Aí quem vai demais, às vezes, eu queria ter um pouquinho da tua constipação porque eu vou muito, né? Porque o que acontece? Quem vai demais, às vezes, acaba evitando de comer para não ir. Então, acaba perdendo peso, o que não é bom, né? Porque a gente precisa manter o corpo saudável ali, né? Sim. O tratamento, você falou antes, né? Tem tratamento, né? Não tem cura, mas tem tratamento. Qual é? Vocês tomam medicação? Isso, a gente toma medicação. Normalmente os médicos começam com medicamentos menos invasivos, que são os de via oral. Que o mais comum hoje em dia seria a mesalazina, né? Que é um medicamento que a gente consegue pelo SUS. A maioria dos medicamentos a gente consegue pelo SUS. Claro que a gente tem algumas dificuldades em alguns medicamentos que são liberados para uma doença, mas não são liberados para outra, apesar de elas serem primas, com sintomas muito parecidos. Mas, infelizmente, às vezes não tem a liberação do mesmo medicamento para as duas doenças, né? Tem medicamentos por infusão, que eles são os biológicos que a gente chama, que eles ajudam bastante, que são principalmente para as pessoas que estão com a doença de moderada a grave, que não fizeram o tratamento via oral, não fez efeito, e aí o médico passa para essas opções. Temos a azatioprina, o metrotexato, que são medicamentos imunossupressores, né? Que também ajudam ali, eles funcionam entre o biológico, eles são de via oral, e o outro pode ser injetável também, mas eles funcionam entre o biológico e a mesalazina, que é o primeiro medicamento que eles tentam, né? E aí, às vezes, eles trabalham em parceria junto com esse biológico, que é o da infusão. E aí, o biológico, graças a Deus, estão surgindo inúmeros biológicos, né? Infelizmente, eles são medicamentos mais caros, até por isso que eles são tentados por últimos, né? Mas eles são muito bons, eles ajudam bastante no tratamento dos pacientes. Normalmente os pacientes que já começam a usar já veem melhoras nos sintomas e já começam a ver uma futura remissão, então isso é ótimo, né? Muito bom. E a gente tem os corticoides, que eu estou usando no momento, que graças a Deus o meu medicamento, é um biológico, ele foi liberado agora pelo plano de saúde, então eu vou poder
provavelmente até final do mês eu vou começar a fazer ele e vou começar a me liberar do corticoide, liberar minhas bochechinhas, que ele me dá bastante bochecha. O corticoide ele incha, né? E muita fome, eu como muito. Então, isso... Ele é bom, que ele te dá fome, tu come, tu ganha o peso que tu perdeu, mas aí depois, quando tu fica muito tempo com ele te incha, Não, né? E ao mesmo tempo, né, quem tem doença que tem a ver com o intestino sabe que não dá pra ficar comendo muito, porque querendo ou não, a comida faz mal, né? Então, assim, fica difícil, né? Mas é tudo questão de tempo também, né, Marina? Ali tu falando ali agora da comida, eu lembrei, por exemplo, eu não sou intolerante a glúten, nem lactose, alérgica a nada, mas esses são alimentos que eu evito, porque eles são inflamatórios, né? E eles irritam o intestino. Então, assim, eu evito em casa, pra quando eu for fora, comer em algum lugar, poder comer tranquila, que eu sei que eu vou ficar bem. Exatamente. Nós temos mais recados aqui, parabéns, Marina, pelas informações. O James tá mandando aqui. Legal. Olha que legal, nós temos recados pra nós também, tá? Não é só a Marina que tá ganhando aqui, ó. Saudades de Quicoga, beijos meu e da Valen, o Henrique Solé, querido, maravilhoso. E você pode interagir conosco, se tiver alguma pergunta, né, pra Marina, ela que está conosco. Nós estamos falando, então, do Maio Roxo, que é uma campanha de conscientização sobre doenças inflamatórias intestinais, tá? As DIS, né? E o pessoal pode mandar pergunta também pra ela, 984410010. De repente você é diagnosticado, quer entrar no grupo do WhatsApp, né? É uma boa, porque a informação nessa hora é muito importante, né? E essa rede de apoio, né? Esse grupo de WhatsApp é muito bom. A gente tem um grupo estadual e temos o grupo da nossa região. Então, ele é muito bom. Ele funciona em parcerias de doações de medicação. Pacientes que às vezes têm medicação sobrando em casa não vão mais utilizar porque o médico trocou a forma de tratamento, eles acabam doando para outros pacientes que estão iniciando um tratamento e ainda não foi liberado pelo SUS, ou às vezes está muito caro para comprar na farmácia, a gente tem essa troca. Às vezes só uma conversa para dizer como é que foi o dia, o que aconteceu com eles, já é muito válido, ajuda muita gente, uma experiência, ou tá acontecendo alguma coisa com eles e eles perguntam, já aconteceu com alguém, será que eu vou no pronto atendimento, eu espero o meu médico para ele me atender? Então tudo isso ajuda o paciente, né? É muito bom ter essa rede de apoio, né, que é fundamental para o tratamento de qualquer coisa. Eu até queria fazer uma pergunta para Marina, Gica, porque Marina, parece não, né? Você é bem resolvida em falar sobre isso, não tem problema tanto você leva a causa à frente. Mas eu imagino que para muitas pessoas seja um tabu, até por exemplo no trabalho, para explicar o que está acontecendo, né? O preconceito que existe. E você costuma, né? Atender essas pessoas, falar com essas pessoas, dar o seu depoimento para falar assim, olha, eu passei por isso, mas hoje eu sou bem resolvida, eu consigo falar? Sim, graças a Deus, né? Claro, no começo a gente recebe qualquer doença, a gente fica perdido, eu nunca tinha ouvido falar. Eu achava que eu era um ET, assim, no mundo, porque não conhecia ninguém. Aí eu conheci a Associação de Santa Catarina. Aí ali eu acabei conhecendo outras pessoas, veio a ideia na época de montar um Instagram, daí veio os grupos de WhatsApp, aí montei o grupo foi crescendo. Eu tenho uma parceria muito boa com o meu médico, que é fundamental isso para um tratamento de um paciente, a confiança do médico, porque quando a gente confia no médico, a gente vai fazer o tratamento sem... sabendo que vai dar certo. Sim. Agora, quando não questionando. Agora, quando a gente já chega ali sempre desconfiando, a chance de não dar certo é muito grande, né? Então, ter essa parceria com o médico é muito bom. O meu médico passa o meu telefone para os pacientes, eles entram em contato comigo, sempre as pessoas entrando em contato comigo. Porque eu acho que elas precisam se sentir à vontade para falar. Então, eu nunca vou até elas, eu espero elas virem até mim. E aí, a gente conversa, troca ideias, eu pergunto se elas querem participar dos grupos, mostro a associação, me apresento, mostro o que aconteceu comigo. Tudo isso é fundamental para um tratamento excelente. No trabalho eu falo para todo mundo, sempre que eu conheço alguém eu dou a chance de ir ali dar uma faladinha, a palavra para falar para a pessoa, porque eu acho muito importante. E hoje em dia, na minha família, meus pais, tios, irmãos, minha irmã, meu marido, todo mundo sabe da minha doença e sempre vai ter alguém que vai dizer assim, mas eu conheço uma fulana de tal, eu conheço alguém, uma amiga que trabalha comigo, ela estava no pediatra com a filha e uma pessoa começou a conversar com ela sobre isso e ela falou, mas tu conhece a Marina? E ela assim, não, e ela tinha doença e já passou o contato, já passa o Instagram.
Então, isso é muito importante. E eu gosto disso. Eu acho... Isso me faz bem também. Ajudar os outros me fez bem. Né? Começar a fazer essa divulgação, conversar com pessoas. Eu já conversei com pessoas de vários lugares aqui do Brasil, na época que eu comecei o Instagram. Graças a Deus, hoje tem as associações. Então, eu acabo destinando pacientes de outros estados para suas associações, porque é mais fácil para eles ajudar, principalmente na indicação de profissionais da área, né? Então, isso é muito importante. Então, as associações, elas trabalham muito em parceria, isso é muito bom, elas se ajudam. Questão também de medicações até de estado para estado, a gente consegue ajudar. Às vezes tem pacientes urgentes que precisam de dinheiro ou alguma coisa, a gente consegue estar levando medicamentos biológicos, porque os medicamentos biológicos, eles têm que ser transportados em bolsinha térmica, com gelox, porque eles não podem, eles têm que estar refrigerados. Então, tem tudo isso. Então, quando a gente está tudo unido na mesma causa, a gente consegue ajudar várias pessoas, né? Isso é muito importante. Com certeza. Qual é o médico que faz o diagnóstico? É o gastro? Tem o gastro e o coloproctologista. São os dois médicos que podem atender na área das doenças inflamatórias intestinais. Sim. No caso, sente sintomas, procura, explica e investigam os dois, né? É interdisciplinar, digamos assim. Isso. Eu tava procurando alguns famosos, assim, que tem a doença de Crohn, né? Eu tava vendo aqui o ator, o Tyrese James Williams, né? Do Todo Mundo Odeia o Chris. Everybody Hates Chris, né? Porque eles acabam sendo embaixadores, né? Da doença. E faz com que a mídia trate mais sobre isso, né? Tem também o jogador de vôlei, o Marlon. Ele era levantador da seleção brasileira. Ele tem retocolite ulcerativa. Ele jogou um mundial de vôlei com a doença ativa. Foi bem punk, assim. Tem o Maguila, que ele é marido de uma... Da Bela Falcone. Da Bela Falcone. Que ele ficou bem sério, né? Ele também. chegou aí pro hospital, né? Ele ficou bem magro, ele emagreceu bastante, mas agora ele já voltou às rotinas dele normal. Ai, que eu me lembre, assim, agora seriam... É importante destacar, porque daí as pessoas começam a pesquisar mais e ter mais informação. Isso. E, assim, é muito importante. E eu queria saber, Marina, já indo pra reta final, assim, né? Como é que você foi parar na associação, né? Por quê? Então, eu montei o meu Instagram, que eu tenho um Instagram particular sobre a doença, né? E na época uma pessoa, a Zenaide, que ela é de Joinville, ela me achou no Instagram, viu que eu era de Santa Catarina e começou a conversar comigo. E aí, ali eu descobri que existia associação. E aí começou o grupo do WhatsApp, a gente começou a conversar. A associação, ela tem ali o presidente, vice-presidente, secretário, ela tem tudo bem bonitinho, organizado. E aí eu fui convidada para fazer parte desse grupo, né, do pessoal que faz parte da organização dos voluntários. E aí eu fui me envolvendo, aí criei o grupo aqui existia só o grupo estadual, daí eu criei, vou criar um grupo aqui só da região sul de Santa Catarina, que é mais fácil, assim, quando precisa de alguma coisa, né? E aí fui indo, o meu médico viu que eu fui me engajando ali, também começou a ajudar indicando paciente. E aí eu fui fazendo parte, quando eu vi eu já estava toda envolvida, metida ali no negócio e fazendo parte, tentando ajudar mais gente, né? Isso é muito legal, viu, Marina? É algo que realmente faz a diferença, né? Como a gente falou ali, rede de apoio é muito importante. Você acaba tendo a liderança aqui na nossa região sul, né? E ajudando mesmo, né? E a gente aqui tratando do assunto, né? É sempre importante. Alguém aí que tá, pelo menos uma pessoa deve ter, opa, mesmo. Né? E se não cuidar, pessoal, vai chegar, como eu falei, em determinado momento da vida, quando você é jovem, as coisas vão indo. Exatamente. Mas em um determinado momento da vida, se você não descobriu, foi. E é muito importante essa descoberta cedo, quando os sintomas ainda estão no começo, que o tratamento fica mais fácil, né? Ele não é tão agressivo, porque muitos pacientes acabam precisando de cirurgia, tiram uma parte do intestino, acabam precisando de bolsinha de colostomia, né? A bolsinha também já é um processo difícil de aceitação das pessoas. Então, tudo isso envolve muita coisa. Então, quanto antes a gente perceber os sintomas e procurar um médico para fazer principalmente o exame de colonoscopia, que é um exame difícil, a preparação dele é muito chata, mas ele é muito necessário, além dos exames de sangue normal que a gente faz, né? Acaba prevenindo muitas coisas, né? Até principalmente porque se tu tem casos na família, não custa ficar de olho, ficar investigando, porque pode ser algum sintoma, alguma coisa, né? Então, é muito importante esse diagnóstico cedo, para o tratamento ser eficaz desde o início, para o paciente ter um conforto, para estar tudo bem com ele, assim, para ele não sofrer tanto, porque é bem sofrido. Eu já tive umas crises ali, a última que eu tive agora foi final do ano, perdi muito peso, eu não dormia bem, acordava muito à noite para ir no banheiro, então é muito ruim.
Não recomendo para ninguém. Você vive com a doença, né? As pessoas podem viver com qualidade, normal, segue a vida, a expectativa é a mesma que qualquer pessoa. Uma coisa muito importante para as mulheres, elas podem ter filhos normal também, engravidar. Tem paciente que já ganhou de parto normal, parto cesárea, não tem. Tudo certo. Isso, tudo certo. Só paciente com trate, bolsa de colostomia também pode engravidar, caso tenha alguma pessoa que utilize, né? Então, tudo normal, procurar um médico que entenda sobre a doença, tem o acompanhamento do ginecologista e do médico do paciente. Eles trabalhando em parceria, é vida que segue normal. Vida normal, gente. Bom, conversamos com Marina Amboni, ela que é vice-presidente da Associação de Pessoas com Doença Inflamatória Intestinal de Santa Catarina. É nossa, é aqui do Sul. A Marina que é profissional de RH há muito tempo, né? Bastante tempo. Trabalha na Embralite, né? Isso, Embralite Canguru. E então, assim, é uma pessoa que entende, que tá nessa liderança, nessa linha de frente aí para ajudar as pessoas. Marina, volte sempre, tá? Estamos sempre com as portas abertas aqui na 92 Rock Pop. Volte sempre e avise a gente quando vai ser o piquenique, né? Pode deixar. A gente vai tentar fazer um maio roxo em junho. Vamos esperar que esse tempo melhore, né? Pare de chover, né? Porque tá demais. Tá. E vou avisar, pode deixar, até para vocês se puderem fazer essa divulgação. Com certeza. Quanto mais gente a gente atrair, melhor, né? E agradeço mais uma vez por estar aqui presente. E com certeza, se vocês me convidarem, eu amo falar desse assunto, né? E eu vou vir com muito prazer. Obrigada, tá? Então, a gente falou sobre isso agora no Multiverso, assunto saúde. Vamos fazer uma pausa, tem previsão do tempo, não saia daí. O Multiverso nos conecta.